Olá a todos, meu nome é Bill Letson. Eu sou bombeiro aposentado. Eu moro na costa central da Califórnia e tive uma experiência quase morte em 1994 quando estava de serviço. E isso foi muito profundo. Naqueles dias eu não podia falar sobre isso. Eu não tenho nenhum lugar para procurar respostas, nem começou. Então eu fiquei quieto por 1516 anos e quando me aposentei, voltou o rugido. Eu fui procurar respostas, isto é, isso entra em uma nova história com conhecimento antigo e como os xamãs e os americanos nativos realmente não entenderam toda a história com a história, a religião e a ciência que todos ouvimos nos últimos 100 anos. Então, é aí que vai levar. Mas começarei com minha experiência quase morte em 1994. Então, estava de serviço na estação 11. Um motor médico em Goleta. Houve uma epidemia de gripe na área de Santa Bárbara. Todas as salas de emergência estão cheias de pessoas sofrendo. Chamávamos como o Covid. Conhecemos uma senhora presa no quarto. Era uma emergência médica. Ela estava presa no quarto, todas as cortinas estavam fechadas e ela estava sofrendo terrível. Então nós, paramédicos, acabamos de agir e eu a atravessei para colocá-la em uma máscara. Quando eu estava ajustando, ela exalou, eu inalei e senti que entrou. Então, depois de alguns dias eu estava super doente como nunca antes e ficou tão doente que eu precisava de uma ambulância. Lembro-me de que me levantei da cama e estava fazendo essa coisa de desidratação. Você sabe, você subiu e foi do outro lado, mas o fluido no seu corpo está ficando sem. Eu olhei para o espelho e parecia super magro, como um esqueleto. Eu estava escuro. Eu disse, se algo está errado aqui, minha frequência cardíaca está apenas correndo, é como 150. Eu sinto meu pulso no pulso do rádio, você sabe, no seu pulso. Não consegui um pulso. Então eu sei que minha pressão arterial está abaixo de 80. Então, liguei para minha família, minha sobrinha discou o 911, o incêndio do condado de Santa Bárbara veio, me pegou, começou alguns e me levou à ambulância para um hospital em Santa Maria com o código 3. Eu entrei em um lugar cheio de pessoas com o mesmo tipo de sintomas. O médico responsável, ele estava apenas transmitindo prescrição a todos. Ele lhes deu algo para a dor, que é um tipo de morfina, e algo para a náusea. Eu fiquei lá por cerca de meia hora, você sabe, né, os IVs. Eles colocaram algumas sacolas em mim, eu disse, você sabe, acho que posso ir para casa, vamos pegar lá, vamos começar algum tipo de tratamento. A enfermeira entrou e disse que não, essas são ordens, né? Todos aqui estão a ter a mesma coisa e talvez em um bom esporte. Eu concordei. Ela empurrou nova veia, morfina sintética e algo para náuseas. Não tinha náuseas ou dor intensa. Minha esposa disse que empurrou de uma só vez e os olhos dela voltaram para trás, parecia um desenho animado. Seus olhos voltaram para trás e caiu na cama da qual estava subindo. Isso os assustou e os assustou. Todos entraram e ela disse que eles te narcanizaram. O Narcan é o que você sabe, os paramédicos usados para viciados, pessoas com overdoses de opiáceos, porque assim que atingir seu sistema, eles excluem os opiáceos imediatamente. Ela disse que eles o narcanizaram várias vezes. Eles começaram mais IVs e colocaram você na cabeça para baixo. Você se foi e não conseguiam ter pressão arterial. Você sabe, você está caindo 40-0. Eles te colocaram em terapia intensiva. Eu passei a noite lá. De manhã, eles disseram que a única razão pela qual você pode sobreviver era que eu sou um triatleta. Estava fazendo o Ironman e coisas, então eu tinha esse tremendo sistema para perfusar oxigênio. Então nada está realmente fechado completamente. Então, naquela noite, o que a morfina fez foi vasodilatar todo o meu sistema com um vaso sanguíneo cheio de líquido e cheio de líquido. De repente, todas as paredes vasculares se tornaram enormes. O fluido restante não foi suficiente para a circulação. Então, naquela noite, eu fui como eu disse, nunca recuperei a consciência, mas em algum lugar no meio da noite, 1h da manhã, 130, deixei meu corpo. Foi o sentimento mais incrível. É como se eu fosse deixado de um armário quente e abafado e fui liberado para este mundo, chamando-os de estrelas. Há essas estrelas coloridas gigantes ao meu redor. Eu estou voando através delas. Eles são tão acolhidos e tão amorosos. Sabes, as pessoas chamam essas coisas como esferas e coisas. Você sabe o que realmente parecemos, como é apenas uma espécie de seres energéticos.
Eu sou uma espécie de nuvem expandida enorme. É ridículo como se sentia bom. Então estou voando e me sinto estático como um orgasmo cósmico. Estava fluindo através de mim e como se alguém estivesse derramando mel por todo o meu cérebro. E estava fluindo através de todos os meus nervos e tudo estava vivo e emocionante. É um verdadeiro desafio vir aqui para este lugar, para este mundo. Então eu voei. É como... O que é isso? É como se eu balançasse a cabeça e diga como eu esqueci quem eu era realmente. Como é possível que eu tenha convencido de que eu era essa pessoa e que eu tinha todas essas relações e todos esses problemas? E porque nada disso era verdade. É tudo uma ilusão e é um truque ou um jogo que vem com a entrada no mundo material, entrando na Terra como uma pessoa. Então estou voando, essas esferas estão ao meu redor, essas estrelas, essas coisas maravilhosas, coloridas, são apenas tudo aceitação, amor e alegria, como um retorno para casa. Como se eu estivesse desfilando por este grupo e de repente pousei. Eu pousei em um lugar sólido. Isso é real. É uma iluminação indireta. Há mesas e equipamentos lá e há seres lá. Na minha frente estavam esses 3 caras curtos e estúpidos, vestindo tais roupas escuras com capuchões. Eu posso ver partes do rosto deles. Eles sorriam de ouvido para ouvido. Os olhos deles são brilhantes. Eles me fazem todos os tipos de perguntas. Eles riam e eu estava muito confuso. Mas vi isso, uma foto deste filme. Então assisti o filme. Isso foi há muitos anos. E os caras escuros que parecem elfos com Christopher Walken estão pendurados em uma nave espacial, ou o que eles retratam lá, eles parecem exatamente assim, exceto que são super boas brincadeiras e travessores. Eles têm um sorriso grande no rosto e seus olhos são brilhantes. Eles estão dizendo muitas coisas pessoais, como é? O que você pode nos dizer? O que você aprendeu? Um deles olhou para mim, virou-se para os outros 2 e disse que não se lembra de nós. Todos começaram a rir. Eu estava pensando, lembro de vocês, mas tenho um pouco de problemas aqui. Então houve outro cara, ele é um pouco responsável. Ele é um cara alto e espirituoso, como um gombo cortado ou um daqueles cactos. Parecia feito de vapor ou névoa, andava como alguém debaixo da água. Separou homens para alcançar, sorria de ouvido a ouvido, com os olhos mais brilhantes. Então esse cara alto e esperto, ele era um pouco responsável, mas não era como se ele estivesse fazendo o seu trabalho, porque tudo era um pouco travesso. Todo mundo estava apenas saltando. Quando ele se aproximou de mim, meu peito se expandiu, minha garganta estava constrangida e eu senti que eu estava chorando incontrolável por amor. Havia tanto amor vindo deste ser que era esmagador. Então não há muito acontecido lá, não é muito organizado. Os 3 caras riam e saltaram, e o cara alto e espirituoso apenas riu e sorriu. Em um momento eu disse, bem, não vou voltar para lá. Então você quer continuar, sabe? O que vamos fazer uma revisão da minha vida? É isso que segue? O cara alto e espirituoso apenas riu. Ele apenas riu, a risa mais profunda que eu já ouvi. Ele disse, certo, vamos fazer isso. Como você quer começar? Eu pensei que isso não é o que deveria ser. Então, de qualquer maneira, eu contei algumas histórias, nenhum grande arrependimento. Há algumas coisas, há um guarda de parque em uma ilha. Minha esposa queria que eu o pegasse. Nós estaríamos sozinhos numa ilha durante o verão. Eu aceitei outro trabalho. Pensei que seria bom se eu tivesse aceito aquele emprego, mas foi a única coisa que surgiu. Ele disse, ok, é tempo suficiente para voltar. Eu quero voltar. Como, cara? Não é possível. Eu não vou voltar. Do que você está falando? Eu estou aqui. Ele disse, não, você tem coisas a fazer e você está voltando. Os 3 carinhos, eles apenas parecem ser reatribuídos. Eles desapareceram para outro lugar nesta instalação, não importa o que fosse. Ele se aproximou de mim e disse, é hora de voltar. Eu disse que é preciso tentar. Então eu disse, ei, olha, chefe, a única pessoa que realmente sente falta de mim é minha esposa e meus pais. Eles ficarão tristes por algumas semanas, mas superarão isso. Eles são pessoas fortes. Eles irão perseverar. Ele achou que era engraçado. Ele disse, não, você está voltando. Assim o lugar começou a desmaterializar. Partes disso começaram a se romper, como se eu fosse ir para outro canal. Eu acredito que todas as nossas realidades percebidas e outras dimensões são todos canais, todas as frequências. Você tem realidades completamente diferentes, aqui e agora ao nosso redor.
Então, senti uma descida, acho que essa é uma queda na frequência. Essa é uma sensação definitiva de descida. Ele apenas evaporou. Eu caí para a escuridão e cheguei perto do meu corpo. Pouco antes de voltar para o meu corpo, eu estava neste lugar que realmente me assustou. Não quero admitir isso há anos, mas eu acho que as pessoas devem saber que há um lugar em que não queremos sair. Está muito perto de nosso status físico agora. É solitário e desagradável. Sim, você não quer nenhuma parte disso. Depois disso, eu voltei ao meu corpo. Algumas horas depois, acordei e notei o equipamento. Eu estava ligado a todos esses equipamentos. Eu notei o equipamento, a pressão arterial, começou a subir e estava no 44,0 ou algo assim. Eu posso ficar acordado um pouco e depois sair novamente. Eu acordei e olhei em volta, e os números continuam aumentando. Era nos anos 60 e 70. A enfermeira veio e disse que eu estava acordado. Eu disse que precisava falar com ela. Ela disse que eu precisava falar com o médico. Você está em contato, não sabemos o que vai acontecer com você. Eu disse, ok, mas primeiro eu vou perguntar, o que estou fazendo aqui? Eu estava em casa, eu estava com meu melhor amigo, meus irmãos que conheço desde sempre. Como eu voltei aqui, eu disse que pensei que havia comprado a fazenda, eu tenho certeza disso. Ela disse, querido, você está aqui sob observação, mas você caiu, e agora está conosco de novo, e tem que superar isso. Eu acho que isso é muito bom, mas fiquei muito deprimido por alguns dias. Não é clinicamente deprimido como algumas pessoas sofrem, mas triste, muito triste por voltar. Você sente que escorreu, você sente que pode desaparecer. Em breve você consegue se convencer de não fazer isso. Isso até aconteceu. Eu disse a todos que conhecia, ei, não há nada com que se preocupar com essa morte. Isso é uma piada. Nós estamos completamente para trás. Isso é uma atualização absoluta de 10% instantaneamente. Então, se alguns caras perderem um filho ou um pai, eles estão lutando, vierão até mim, eu digo a ele isso exato. Eu disse que ninguém morreu. Nós acabamos de escapar do exame físico e voltamos para casa porque, quando deixei o meu corpo por todas essas coisas, eu ainda era eu. Isso é um escalão para as pessoas. Eu ainda sou o meu núcleo. Eu tinha o mesmo tipo de senso de humor travesso, a conversa mental que está em nossas cabeças. Eu ainda sou eu. Esta é uma mudança impecável. Eu acabei de cruzar. Eu ainda sou eu e eu estou em outro lugar. Então acho que o ponto que quero dizer é que todos nós perdemos, você sabe, todos perdemos as pessoas que amamos. E a pior coisa que aconteceu nesta vida, mas não perdemos. Nós nunca perdemos ninguém. Nós nunca perdemos nossos animais de estimação. Eles estão bem aqui conosco. Eles permanecem. Sim, ouvi Tony Wood recentemente. Ele é o chefe da Marinha, quase acidente em um AP-3 Orion, acho que é. Ele disse que um policial veio e disse, é melhor você parar de contar essa história. Foi exatamente o que me aconteceu. É apenas uma coisa pequena. É um colega de trabalho. Ele disse, ei, cara, só para que você saiba que as pessoas começaram a falar sobre você. Eu sou, como você sabe, aqui estão as notícias mais maravilhosas que qualquer pessoa pode ouvir ao longo da história. Eu tenho que guardá-lo em algum lugar. Então, eu fechei o zíper e fui manchado por 15 anos e me aposentei em 2010. A história tem um pequeno vórtice.